Mercado volta a bater forte no Banco do Brasil depois de acreditar que o banco pode não entregar os resultados esperados para esse ano de 2026. Nesse vídeo eu vou comentar alguns pontos em relação à apresentação do BB Day, onde tivemos alguns esclarecimentos em relação a possíveis resultados do balanço do Banco do Brasil para esse ano de 2026. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimentos. Já deixo aqui o convite para você se inscrever nesse canal para receber mais vídeos como esse. Primeiramente, esse slide é bastante importante aqui para vermos o grave problema que está acontecendo em relação à inadimplência que está acontecendo no Banco do Brasil e as fortes provisões para devedores duvidosos que o Banco do Brasil tem feito nos últimos trimestres. Aqui vocês podem ver exatamente o porquê o Banco do Brasil está reportando péssimos resultados, principalmente na sua parte de crédito, onde grande parte do resultado positivo que veio do banco veio do seu conglomerado financeiro e a parte de crédito em muitos trimestres teve até prejuízos. E aqui vocês podem ver a média de provisões que aconteceram de 2014 a 2024, lembrando que esse momento aqui também teve um grave problema no agro com o aumento da inadimplência. Então vocês podem ver que o bom momento do Banco do Brasil foi exatamente entre 2016 a 2022, com essa queda forte nas provisões devido à queda da inadimplência. E essa janela também foi a melhor janela para o acionista de Banco do Brasil, onde ele conseguiu comprar em preços excelentes lá em 2015 por conta dos graves problemas que estavam acontecendo e, com isso, teve uma forte valorização das suas ações até em 2024, onde essas provisões começaram a acelerar ainda mais devido aos problemas, principalmente na parte do agro. E qual é a minha visão aqui? O mesmo pode acontecer para o futuro. A recuperação com redução das provisões para os próximos anos e, novamente, o Banco do Brasil engatar essa forte redução de provisões, aumentando ainda mais o seu lucro contábil na sua parte de crédito. E aqui vocês podem ver o investidor que comprou as ações do Banco do Brasil no mesmo exato pico de inadimplência e também de provisões no banco. Esse mesmo investidor, segurando as ações do Banco do Brasil até 2026, acumulou um retorno total de 569%. O que seria esse mesmo investidor multiplicar o dinheiro dele por quase 7 vezes. Então, os 100 mil reais que foram aplicados ali viraram quase 700 mil reais. Isso nos dá mais de 20% ao ano de rentabilidade média. Então, essa é a visão que você tem que ter. Obviamente que retorno passado não é garantia de retorno futuro, mas se o banco já passou por outras crises e se recuperou delas, por que não pode acontecer novamente? Caso todo esse problema do Banco do Brasil cesse, podemos ter grandes rentabilidades para o investidor que teve consciência e paciência nesses momentos complicados do banco. Então, se você é um investidor que tem essa visão, pode ser que você colha bons frutos no futuro. E aqui vocês podem ver exatamente isso em relação à inadimplência, a forte elevação da inadimplência nos últimos anos, principalmente por conta da parte do agro e as fortes provisões, onde em média tiveram 868 milhões de provisões no Banco do Brasil e somente em alguns trimestres de 2025 tivemos mais de 10,5 bilhões em provisões. Então isso bate fortemente no lucro contábil do banco e também, obviamente, na lucratividade total da parte de crédito do banco. Então, acontecendo o esperado de redução de despesas com provisões para os próximos anos, podemos ver lucros mais fortes para o banco nos próximos anos, caso isso realmente aconteça. E realmente pode acontecer, porque nem toda crise dura para sempre. E aqui vocês podem ver exatamente isso que eu falei para vocês, onde de 2014 a 2024 tiveram em média 868 milhões de provisões por trimestre, e em 2025 tivemos uma média de 8 bilhões de provisões por trimestre. Então, isso que bateu fortemente na lucratividade do Banco do Brasil. Caso todas essas linhas tenham melhoras para os próximos anos, vamos conseguir ver uma forte lucratividade novamente para o banco, assim como aconteceu nos anos passados. Se você não é investidor que apenas pensa com pessimismo todas as suas posições, e você é um investidor com um olhar mais otimista, que alguns problemas acontecem e eles são resolvidos ao decorrer do tempo, você pode colher bons frutos estando posicionado num banco como o Banco do Brasil. Uma parte importante em relação ao agro é o novo tipo de garantia exigido
para as safras de 25 e 26. Aqui vocês podem ver que existe agora 69% da safra do 25 e 26 com garantia real de imóvel. Então, o cliente que pega esse crédito tem que colocar o imóvel como garantia. E 63% desse crédito da safra 25 e 26 tiveram alienação fiduciária. O cliente teria que colocar ali uma condição caso exista a inadimplência desse cliente. Então, caso exista essa inadimplência, o banco pode ir lá e tomar esse bem para que esse saldo devedor seja quitado. Então, isso é bastante importante porque melhora ainda mais a condição de provisões para o banco. E isso, na minha visão, foi um dos problemas da safra 24 e 25, que aqui vocês podem ver que apenas 31% tinham garantia em imóveis e 3% em alienação fiduciária. Então, isso agravou ainda mais essa condição de inadimplência da parte do agro. Aqui vocês podem ver o fluxo de vencimentos do produtor rural em 2026, onde o banco prevê 155 bilhões em investimentos previstos e a maior parte deles vai estar entre junho e a maior parte deles vai estar entre maio e agosto. E o próprio banco aqui destaca que 59,4% dos vencimentos estão concentrados em abril e setembro. Então, o ponto de mais atenção que temos que ter no Banco do Brasil são esses meses do balanço do segundo TRI e do terceiro TRI. E olhando para a parte de soja e milho, que eu sempre destaquei aqui nesse canal, que é bastante importante nós, como investidores do Banco do Brasil, estarmos de olho em como vão os preços desse tipo de commodity agrícola. E existe uma forte correlação de resultados entre a soja e os resultados do Banco do Brasil. Aqui vocês podem ver o fluxo de vencimentos de soja e milho, que está concentrado também em abril e setembro. 77% desses vencimentos estão nesse período. Podemos ter ainda problemas no Banco do Brasil nesse mesmo período do segundo TRI e do terceiro TRI de 2026. Então vamos acompanhando. E aqui eu mostro exatamente isso que eu venho falando há algum tempo, que existe uma forte correlação dos resultados do banco com os preços da soja. Porque quando essas commodities agrícolas estão em preços elevados, esse mesmo produtor que pegou o crédito, ele tem mais margem para conseguir pagar em dia esses créditos. Quando as commodities agrícolas estão em níveis muito baixos de precificação, vocês podem ver que é exatamente onde aconteceram problemas de alta de inadimplência no passado para o banco. Como eu mostrei anteriormente para vocês, o período ali de 2014 a 2018, mais ou menos, tivemos um aumento na inadimplência do Banco do Brasil e foi exatamente o período de queda dos preços da soja. E o mesmo aconteceu em 2024 e 2025, onde a soja caiu fortemente de preço. E vocês podem ver pelo gráfico em amarelo, onde é representado o lucro operacional em dólares, apenas para termos uma comparação justa com a commodity, que é a soja, que também está cotada em dólares. Então você pode ver a forte correlação que existem entre as duas. Então, uma melhora do cenário do preço dessas commodities vai melhorar também o balanço do banco, porque todo esse cliente que pegou esse crédito vai ter mais margem para pagar esse crédito em dia, pegar mais crédito, aumentando ainda mais a lucratividade do banco. Por isso, em cenários onde os preços da soja estão bem elevados em relação às suas médias, são também os melhores momentos onde o Banco do Brasil tem uma alta lucratividade. E aqui vocês podem ver também em relação à recuperação judicial de clientes, onde ali no balanço do segundo e terceiro TRI tivemos um aumento bem elevado de recuperação judicial desses clientes. Podemos ter novamente algo parecido para 2026, vamos acompanhando o balanço do banco. E aqui vocês podem ver a lucratividade do Banco do Brasil há bastante tempo, onde esses períodos de queda de lucros já aconteceram em vários outros momentos. E nesses períodos, o ROI do banco tem uma queda bastante drástica e depois o banco se recupera. Então, se você não é um investidor que é muito pessimista e gosta do Banco do Brasil, pode ser que ele seja uma boa escolha quando você tem uma visão de médio prazo. Lembrando que o banco não vai se recuperar do dia para a noite, assim como foi no passado. Vocês podem ver que levou 2 a 3 anos para o banco recuperar a sua lucratividade, recuperar a sua rentabilidade. E isso pode acontecer para os próximos anos. Então, se você investe hoje no Banco do Brasil, você tem que ter uma visão ali para 2028, 2029, esse banco recuperar os seus dividendos fortes e também o seu forte crescimento de lucros. E o que o banco espera para o ano de 2026?
O próprio banco já espera uma queda na carteira de crédito, principalmente da parte de empresas e de agronegócio, que é uma carteira que vem apanhando bastante, e ele também espera um lucro ajustado entre 22 a 26 bilhões. Alguns agentes do mercado já estão estimando que o banco não vai entregar nem o piso do seu guidance de 22 bilhões, mas vamos acompanhando para ver como acontece. Se as empresas do seu conglomerado financeiro tiverem resultados melhores também do que o ano passado, existe bastante chance do banco entregar pelo menos o piso do guidance, como foi no ano passado. E o que atualmente o mercado está vendo para o Banco do Brasil em relação ao seu lucro? Para 2026, o mercado estima apenas um crescimento de 9% em relação a 2025, com o lucro agora na faixa de 22 bilhões e 400 milhões. Vocês podem ver que está praticamente no piso do guidance que eu mostrei anteriormente para vocês. Olhando para o seu PVP ajustado para o final de 2026, o banco estaria hoje nessas cotações de 22,70 a um PVP de 0,62, extremamente baixo para um banco que, mesmo passando por alguns problemas no curto prazo, em geral, no longo prazo, no longo prazo, entrega crescimento de resultados. Mesmo você sendo um extremo pessimista, você tem que admitir isso. O banco cresce ao decorrer do tempo e tem leves deslizes durante esse período. Para um investidor de longo prazo, que tem visão principalmente de longo prazo, esses anos de deslize podem ser anos de ótima oportunidade. Obviamente que ninguém quer que o lucro do banco caia, mas infelizmente isso gera mais distorções em relação à precificação que o mercado coloca no banco, gerando também janelas de oportunidade. Então podemos estar dentro de outra janela de oportunidade, só o tempo dirá. Então, aqui vocês podem ver que com o payout de 30%, dividendo por ação para 2026 seria de 1,18, 5,19% de dividend yield, lembrando que ainda tem o desconto do imposto do JCP, o PL de 5,78. Quando olhamos apenas para 2026, não parece ser um banco barato com esse crescimento de lucratividade de 8%. Mas temos que lembrar que o PVP do banco é de 0,62 e existe a possibilidade do banco recuperar por conta da diminuição dessas provisões. Então, para 2027, 2028 e 2029, esse lucro pode crescer de forma bastante acelerada. Para 2027, o mercado espera um crescimento de 30%, que é bastante alto, principalmente por conta que não é um crescimento, é uma recuperação de lucros, porque em 2024 o banco lucrou praticamente 37 bilhões. E aqui vocês podem ver que é por volta de 30 bilhões que o mercado espera. O PVP, se o banco entregasse isso, seria de 0,57, ajustando o patrimônio líquido, com o ROI de 13% e no payout de 35%, já estimando um aumento de payout, nós temos 1,81 de dividendo por ação, quase 8% de yield na cotação atual. Um PL de 4,40. E aqui muda o cenário. Quando existe a recuperação real do lucro, parece já um banco barato. Então é por isso que você tem que ter visão de longo prazo investindo no Banco do Brasil no momento atual. Pode ser sim uma grande oportunidade, mas você tem que ter paciência. Não adianta querer comprar o Banco do Brasil e esperar resultados já no curto prazo. E quando utilizamos o preço justo pelo modelo de Gordon, com esse ROI que o Banco do Brasil vem entregando na faixa de 12 a 13%, com esse provável crescimento de lucros, nós teríamos uma taxa de crescimento por volta de 8%. Lembrando, como eu mostrei para vocês, que isso vai ser bem maior caso o banco recupere o seu lucro de 2024. Seria mais de 30% de crescimento para 2027 se o banco voltar a lucrar perto de 30 bi. Então, isso está extremamente também pessimista, pensando no curto prazo. Dividendo do próximo ano, para 2027, eu espero 1,88 por ação e o prêmio de risco ou custo de capital está de 15%, que é basicamente um prêmio de risco de 1,15% em relação aos títulos do governo, que hoje estão em IPCA mais 7,34%. Utilizando essa fórmula, nós temos um preço justo de R$ 27,00, quase 19% de margem de segurança. Então, olhando apenas para o curto prazo, estimando uma taxa de crescimento pequena e que se o banco mantivesse somente esse crescimento, não crescesse os 30% que é esperado para 2027, o banco teria ainda 20% de margem de segurança, pensando ainda em premissas bem pessimistas. Então, utilizando o modelo de Gordon, vocês podem ver que ele realmente está barato se você tiver uma visão de longo prazo.
preço teto e dividendos. Essas aqui são as minhas projeções. Eu ainda projeto 24 bilhões para 2026. Vamos ver como vai ser esse balanço do primeiro tri. Acho que ele vai ditar bem como vai ser a lucratividade do banco para 2026. E para 2027 eu espero na faixa de 30 bilhões, assim como o mercado. Então, 1,26 de dividendo por ação, 5,56 de dividend yield, um PL de 5,40, como eu destaquei, parece caro no curto prazo, mas você não pode olhar somente por curto prazo, porque o banco pode recuperar seus resultados de 2024 nos próximos anos, e se olharmos para 2027, seria um PL de 4 vezes, com um dividend yield na faixa de 8%. Meu preço teto eu mantive em R$ 26, porque eu já acredito que estamos bem perto do fundo do poço no Banco do Brasil, onde todas as provisões podem estar bem perto de parar de aumentar e começarem uma gradual redução, o que vai aumentar de forma bastante acelerada o lucro contábil da parte de crédito do Banco do Brasil, e juntando isso ao lucro do conglomerado financeiro do banco, podemos ter lucratividade crescente de forma bastante exponencial, assim como tivemos lucros na faixa de 37 bilhões em 2024 para 2028 e 2029. Então, para mim, ainda temos 14% de margem de segurança, e se você tem uma visão de longo prazo, o Banco do Brasil pode ser uma excelente oportunidade. Lembrando que você tem que ter visão de longo prazo e não tem nada garantido em renda variável. Esse problema pode persistir por algum tempo, mas, como eu destaquei, crises passam e o Banco do Brasil pode se livrar de mais um problema, como já aconteceu no passado. E olhando para a parte gráfica do Banco do Brasil, vocês podem ver que ele vem respeitando esse longo canal de alta desde 2020, tocou várias vezes nesse fundo de canal, subiu recentemente nesse pequeno canal de alta aqui e aparenta estar rompendo para baixo esse canal. Então podemos sim ter o Banco do Brasil caindo aqui para a faixa de R$ 21 ou até mesmo na faixa de R$ 20. Se isso realmente acontecer, serão excelentes pontos de compra para o banco, se você tiver uma visão de longo prazo, como eu destaquei em todo esse vídeo. Essa é a parte pessimista aqui para o banco. Obviamente, caso mais pessimismo, mais problemas aconteçam, existe sim a possibilidade dos 16,72, mas isso tudo tem que piorar bastante para isso acontecer. E caso tudo se resolva, é bem provável do banco retornar para a faixa dos R$ 30 ou até renovar os preços de R$ 31 a R$ 32, renovando máximas históricas. Um vídeo aqui bem sincero em relação ao Banco do Brasil, porque muita gente eu vejo que é muito pessimista, muito curto prazista, olha apenas um ano, acha que está tudo ruim, que vai piorar dessa forma para sempre, e essas mesmas pessoas muitas vezes são agentes do mercado e muitas vezes analistas. Vocês têm que levar com seriedade em relação a isso, porque muitos desses analistas olham apenas uma janela de um ano. Então, se você está investindo para um ano, não é a empresa que você tem que comprar. Mas se você for um investidor que tem um prazo de 5, 10 anos, pode ser uma excelente oportunidade, assim como foi em 2016. Se vocês pegarem um gráfico e olhar lá em 2016, o banco estava largado, cotado em 0,4 PVP, e até 2024 chegou a ter praticamente 1,2 a 1,4 de PVP. Então, isso pode acontecer no futuro próximo, mas você tem que passar pela parte ruim também. Não existe somente parte boa nos investimentos. Você tem que passar pelas crises para ter essa alta rentabilidade na sua carteira, principalmente carregando boas empresas. Então, essa é a reflexão que fica aqui nesse vídeo. Se você é um acionista do Banco do Brasil, comenta aqui embaixo. Eu tenho as ações do banco desde 2021, não vendendo nenhuma ação. Então, se você também é um investidor assim como eu, que pensa no longo prazo e esquece esses ruídos de curto prazo, onde investidores apenas pensam numa janela de 1 a 2 anos, comenta aqui embaixo para eu saber se você também está alinhado com esse meu pensamento. Ou também comenta se você acha que o meu pensamento é errado. Podemos ter todo tipo de discordância aqui nesse canal. Já deixa o like nesse vídeo para ajudar na divulgação do vídeo, e se você for novo por aqui, se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.